E se vocês tivessem uma ferramenta de gestão de projetos, de gestão e rotina que substituísse todas as ferramentas que vocês já conhecem hoje em dia? E aí, vocês topariam utilizar? Então vamos conhecer. Então, pessoal, conhecendo um pouquinho sobre essa ferramenta chamada ClickUp, é uma ferramenta que a gente começou a utilizar aqui na Bioeducação. E por que a gente começou a utilizar? Foi uma sugestão minha, eu dei uma pesquisada em algumas ferramentas, e pelo que eu identifiquei, a ferramenta ClickUp, ela possui diversas utilizações, diversos formatos, e é considerada hoje em dia uma das ferramentas que mais possui elementos gratuitos a serem utilizados. Então vamos conhecer um pouquinho da visão geral do ClickUp. O ClickUp, ele possui uma hierarquia exclusiva, na qual você tem a utilização de workspaces inicialmente, certo? Então esses workspaces, eles são realmente o espaço de trabalho da sua equipe. E dentro desses workspaces eu posso estar criando espaços, né, por assim dizer, espaços, onde dentro desses espaços eu posso estar criando pastas. E dentro dessas pastas eu posso estar criando listas, certo? E como é que eu utilizo esse formato de hierarquia do próprio ClickUp em si? Como ele próprio mesmo explica aqui, como eu estou mostrando para vocês, eu tenho um workspace, dentro dos workspaces eu tenho espaços, certo? E dentro desses espaços eu posso ter listas ou pastas que contenham listas dentro. Então, como é que eu posso funcionar um exemplo de utilização da hierarquia do ClickUp? Eu posso ter o workspace do meu trabalho, em si, da minha empresa. Dentro desse workspace eu posso ter espaços onde esses espaços podem ser os setores da empresa, por exemplo, marketing, comercial, produto, por exemplo. E dentro desses espaços eu posso, por exemplo, estar criando pastas que podem estar sendo relacionadas a projetos, por exemplo. Dentro do espaço do marketing eu tenho uma pasta que é sobre o projeto lançamento do curso tal, curso X. Aí dentro dessa pasta eu tenho diversas listas de tarefas para cada um das demandas necessárias, por exemplo, para o curso a ser lançado. Sei lá, por exemplo, eu posso ter uma pasta para o pessoal do tráfego, uma lista para o pessoal do tráfego, para as demandas de tráfego, eu posso ter uma lista para as demandas de design, eu posso ter uma lista para demandas de produto em relação a esse lançamento do curso. Então é um dos exemplos aí que vocês podem estar utilizando a hierarquia do próprio ClickUp em si para poder estar utilizando no seu trabalho, beleza? Um outro exemplo é as tarefas personalizáveis, né? Então o ClickUp tem 35 aplicativos, enfim, que você pode utilizar de diversas maneiras. Eu tenho, por exemplo, formatos de visualizações para as tarefas. Então, as principais visualizações que a gente tem, né, no ClickUp é as visualizações via lista, certo? Que é a visualização comum, né, via lista, as tarefas via lista, separada por algumas classificações, os status, né? Está pronto, revisão, falta alguma coisa, algo do tipo. Então, eu posso classificar e agrupar, certo? Eu posso classificar e agrupar em formato Kanban, por exemplo, né, em quadro, onde eu posso estar utilizando, por exemplo, o formato Kanban. E eu tenho um formato calendário para eu saber onde justamente o progresso e o cronograma das minhas atividades e a sequência de entregas, por exemplo. Então, como eu havia dito, a gente tem um formato em lista, a gente tem um formato em quadro, a gente tem um formato em calendário, formato calendário, né? E a gente também tem dashboards que a gente pode estar visualizando a produtividade da equipe. A gente pode ter o processo de gerenciamento de projetos via Gantt, né? Vocês conhecem o formato Gantt de gerenciamento de projetos, de controle de projetos. Também possui esse formato no ClickUp. Eu também posso escrever materiais, escrever artigos de documentos dentro do próprio ClickUp em si. Eu tenho como marcar pessoas, eu tenho um chat dentro do próprio ClickUp. Posso ver o histórico, né, o progresso da equipe, as atividades da equipe, né, o histórico das atividades. Então eu consigo ter esse controle dentro do próprio ClickUp também. Eu consigo criar mapas mentais dentro do próprio ClickUp, no qual eu consigo até, depois de demontado, obviamente, o mapa mental, eu consigo gerar as demandas em cima desse mapa mental. Então se eu tiver uma sequência de atividades, ou derivações, ou de subtasks, ou de listas, ou de checklists, eles vão estar sendo desenvolvidos dentro do mapa mental e podem ser gerados ao final disso tudo em
podem se tornar demandas, né, ao final disso tudo. Então tem o formato também de timeline, tem o formato de gerenciamento, onde eu consigo saber o progresso da equipe em relação aos projetos. Eu consigo ter o formato de tabela também das demandas. Consigo saber localização também. Enfim, tem inúmeras funcionalidades dentro do ClickUp. E como eu havia dito, é uma das ferramentas que possui mais opções gratuitas, né, de utilização. E um dos formatos que mais diferencia o ClickUp é que ele defende claro que está sendo melhorado cada dia mais, mas é uma ferramenta que vai substituir todas as outras ferramentas que vocês conhecem. Então eu posso até mostrar para vocês aqui. Então, falando um pouquinho sobre quais ferramentas o ClickUp pode estar substituindo na sua rotina, na sua gestão de projetos, a gente tem aqui como exemplo o formato de lista. Então o Asana possui, o Gira, o Monday, Trello, o Notion, enfim, todos esses... o Trello não possui formato lista, o Notion possui, o Smartsheet não, o Airtable não e o Wrike não. Ele compara com outras aqui também, Todoist, Basecamp, Microsoft Project, enfim. Formato board, né, a gente tem o ClickUp que possui formato board, né, o formato quadro, então o Asana, o Gira, o Monday, o Trello, a maioria possui. O formato box, né, o Asana não possui, enfim, eu acho que a maioria não possui. O formato calendário, o Monday possui, só que com plano pago, alguns não possuem também. Formato Gantt, o Trello não possui, o Notion também não. Atividade do time, né, aqui pelo menos só o Wrike possui. Mapas mentais, nenhum deles possui, apenas o ClickUp. Formato timeline, alguns possuem, outros não, e alguns no formato pago. Workload também. Formato tabela, alguns possuem, né? O ClickUp já possui, mas, por exemplo, o Asana, o Gira, o Monday não possui. Enfim, aqui está uma comparação, né, das ferramentas disponíveis no ClickUp que essas outras ferramentas não têm, né? E ele, claro, você poderia estar trabalhando com todas elas, mas o ClickUp engloba todas essas funcionalidades, certo? Então tem os tipos de visualização, tem as customizações também, ele faz o comparativo, né, com essas outras ferramentas, o formato de colaboração, o formato de reporting. E tá aí o formato que o ClickUp gosta de se apresentar, tudo em um só lugar. Então eu gosto muito dessa ferramenta justamente por causa disso. Tem muito a melhorar, tem algumas funcionalidades que podem ser melhoradas, mas para mim é uma das ferramentas, como eu apresentei aqui, é uma das mais completas atualmente no mercado para gestão de projetos e gestão de rotina. E aqui estão as inúmeras integrações que o ClickUp faz, o próprio API do ClickUp, Bitbucket, o MetaMask, se não me engano, GitHub, Gira, o Figma, o que mais? O Gira, o Zapier, então o Google Drive também ele integra, Evernote, se não me engano, também. Então, inúmeras integrações que a própria ferramenta possui. Agora, voltando um pouquinho aqui das funcionalidades do ClickUp, a gente também tem, como eu falei, o formato de painel de controle de atividade da equipe, certo? Formato de visualização de carga de trabalho, eu consigo estabelecer até OKRs, né, dentro do próprio ClickUp, né, para monitorar objetivos estratégicos da empresa, rastreamento, no caso, mensuração de tempo, né, de atividade, estimativas. Enfim, você também pode personalizar da forma que você imaginar. Então, eu posso tanto personalizar o ClickUp para ele ser um formato de gerenciamento de projetos altamente completo, como eu também posso utilizar ele de forma simples inicialmente para eu aprendendo sobre as ferramentas e as funcionalidades. Então, dentro do próprio site do ClickUp, vocês podem estar aprendendo um pouco sobre algumas funcionalidades, né, o processo de... Eles têm até um treinamento interno, né, aqui, por exemplo, como o processo de onboarding, um guia rápido sobre a ferramenta. Então, é uma ferramenta bastante completa. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, que eu mexa dentro da ferramenta, que eu explique algumas funcionalidades, comenta aqui embaixo, que eu vou estar criando alguns tutoriais básicos aí para vocês estarem iniciando nessa ferramenta ClickUp, que para mim, ainda é pouco conhecida, acho que no Brasil, mas a tendência é que seja uma das ferramentas mais utilizadas para gerenciamento de projetos daqui para frente. Então, eu aposto bastante nessa ferramenta como substituta. Claro que ainda tem muito a melhorar, mas eu vejo aí como tendência. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram, pode curtir, comentar, beleza? E aí vamos ter novos vídeos daqui para frente. Então,
tem um sininho aqui embaixo para você se inscrever e marcar o sininho para receber a notificação. Beleza? Então, até a próxima. Nos vemos em breve.